Quem é esse que escurece o meu projeto com palavras sem sentido? Se você é homem, esteja pronto. Vou interrogá-lo e você me responderá. Aqui se quebrará a soberba de suas ondas. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Meus prezados irmãos e irmãs, com estas duas citações bíblicas, da primeira leitura do livro de Jó e do evangelho narrado segundo Mateus, percebemos que hoje, na liturgia da palavra, nós temos aqui a imagem da tempestade para falar da força e do poder de Deus em nossa vida, desde que confiemos nele. Para Deus, nada é impossível. Inclusive, acalmar as tempestades, mas é preciso confiar, ter fé para que as tempestades sejam acalmadas. Na primeira leitura, vemos Deus que fala com Jó no meio da tempestade. E no Evangelho, Jesus acalmando a tempestade que ameaçava afundar o barco dos discípulos. Ambas as alusões referem-se a momentos difíceis. E nós vamos assim entender que Deus é tudo, Deus não é o resto. Com a tempestade, ninguém pode fazer nada a não ser Deus. E somente Ele poderá acalmá-la. Não existem técnicas humanas para acalmar uma tempestade, ou deter uma revolta, ou uma onda gigante. Essa é a imagem que encontramos na primeira leitura, que retrata o sofrimento de Jó e o sofrimento de tantas pessoas que enfrentam as tempestades da vida, mas ainda tem Deus consigo. Primeira leitura do livro de Jó. É um livro que está no Antigo Testamento. E este livro foi escrito com uma única intenção: explicar o sentido do sofrimento humano. Por que sofremos? Onde está o sentido do sofrimento? E o livro começa dizendo que certa vez o diabo veio à terra e, visitando a humanidade aqui presente, ele viu muito sofrimento, muita desigualdade, muita corrupção, muita injustiça, muita morte, muita dor. E voltou para um confronto com Deus. E lá, diante de Deus, ele disse o que presenciou aqui na terra. Mas disse: diante dessa realidade, eu encontrei apenas um homem feliz. E esse homem é Jó. E esse homem é feliz porque ele é muito rico. O sentido da sua felicidade está nos bens que ele possui. E Deus, conhecendo o coração de Jó, autorizou que o diabo voltasse à terra, submetesse Jó a toda espécie de sofrimento, mas com uma única recomendação: não lhes toque a vida. E o diabo voltou e começou a tentar a vida de Jó. Ele fraquejou no casamento, perdeu a esposa, os filhos morreram, perdeu o rebanho. E Jó agora, na pobreza, na extrema miséria, se cobriu de saco, se revestiu de saco e se cobriu de cinzas e foi morar no monturo, no lixão. E lá, diante dessa realidade de dor e de sofrimento, sem compreender nada, Jó recebeu a visita de 3 amigos. Cada um que chegava e questionava: Jó, por que é que você está sofrendo tudo isso? Você não era um homem tão bom, um homem feliz? Onde está o seu Deus? Onde está o Deus que você se dizia filho e confiante? E cada um dizia uma coisa. E diante daquela realidade de tanta humilhação, em meio aos questionamentos, Jó rebateu aquele bombardeio de dúvidas no coração de seus amigos com uma única resposta, dizendo: Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Digamos todos:
Deus tirou, bendito seja. E o livro termina sem explicar o porquê do sofrimento humano. Nessa mesma perspectiva, nós temos aqui a lembrança do Papa Francisco, de saudosa memória, quando esteve visitando a Polônia. Ele foi lá no campo de concentração e diz que quando o Papa adentrou aquele lugar de dor, de sofrimento, de humilhação, de opressão e de muita morte, o Papa chorou. E chorando, ele dizia: Deus, aonde você estava nesse momento? E gritava: Deus, onde você estava? E assim como Jó, assim como o Papa, somos nós, que em determinados momentos também somos tentados a fraquejar ou até duvidar e a questionar a Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Às vezes a tempestade é tão forte que sopra sobre o barco da nossa existência que não temos mais forças. E às vezes a tentação é querer desistir ou desanimar. E assim, meus irmãos e irmãs, mostra Deus falando com Jó no meio dessa tempestade. Ou seja, dessa situação conturbada, violenta que Jó está vivendo. E o que Deus fala para Jó? Deus fala do seu poder. Ele é maior que as tempestades. Deus questiona Jó perguntando: quem é que fechou o mar como se fosse uma simples porta, impedindo que as suas águas engolissem toda a terra? E mostra para Jó que foi ele. Foi ele quem colocou as nuvens no céu, deu névoas para proteger a terra. Mostrou também que é ele quem coloca limite a tudo e permite que cheguemos até onde ele quiser, mas não mais do que isso. O poder de Deus. E enfim, esse diálogo de um Deus poderoso com um Jó medroso serve para mostrar-lhe que o sofrimento pelo qual o Jó está passando não é maior que o poder de Deus. E com essas comparações percebemos como é limitada a nossa compreensão acerca de Deus e quão pequena é a nossa fé. Achamos muitas vezes que só temos problemas e que esses problemas são os piores, os maiores do mundo. E porém Deus quer mostrar que por maior que seja o nosso problema, por maior que seja a nossa dificuldade ou a tempestade na nossa vida, Ele é maior. Temos que entender isso. Deus está acima de tudo e de todos. E essa leitura traz assim um conforto, traz para nós uma mensagem de esperança muito grande. Conforta o nosso coração saber que todo sofrimento tem um fim, que nada é para sempre e que nem um dia as coisas vão assim, na dinâmica da nossa vida, um dia as coisas vão melhorar, a tempestade vai passar. Tempestades são fenômenos passageiros, não há tempestade que dure para sempre. Na mesma perspectiva, ouvimos o Evangelho, que traz também uma situação de tempestade. Diz o Evangelho que os discípulos estão no barco com Jesus, rumo a outra margem. E no meio da travessia, começou a soprar um vento muito forte, fazendo com que as ondas entrassem na barca. E sabemos que quando um barco enche de água, ele afunda. Esse era o medo dos discípulos. Mas, naquela situação, naquele barco, Jesus estava. E ele estava na parte de trás e não no leme. Por isso, o medo e a insegurança. Além disso, achavam que Jesus estava dormindo. O barco aqui significa a vida, a missão. O mar representa os desafios desta vida, dessa missão. E entrar no barco de Jesus significa assumir a vida, assumir a missão com Ele. Porém, há muitos que entram nessa barca, mas que não têm consciência das responsabilidades que terão pela frente, os desafios a enfrentar. Embora fossem discípulos de Jesus, pessoas das quais se esperava um compromisso com Ele, na hora da dificuldade, da tempestade, pensavam que Jesus estava dormindo. Quantos de nós também somos levados a achar que Jesus está dormindo no barco da nossa vida?
porque Ele nos deixa passar por situações difíceis e dolorosas. Nós assim nos perguntamos, mas não é Jesus que está dormindo? Somos nós que estamos dormindo, ou seja, acomodados. Entramos no barco, mas não temos consciência do que ele representa, dos mares que temos que atravessar. E por essa razão, entramos no barco, mas não nos deixamos ser conduzidos por Deus. Queremos nós mesmos continuar no leme. Para Deus sobra apenas um espaço no fundo, e isso quando sopra. E quando sobra, quando precisamos dele, o chamamos. Tem muita gente que age assim, só procura Deus quando está em apuros. Só se lembra de Deus nas dificuldades. Quando tudo está bem, o mar calmo, sem grandes ondas, segue tocando o barco como se Deus não existisse. E Deus continua lá, na reserva, à margem da própria vida. E quando vem a dificuldade e a tempestade, recorre a Deus como se fosse Deus um resolvedor de problemas imediatos, como Deus se fosse um quebra-galho da nossa vida. E se ele demorar, acusa-o de estar dormindo, ou seja, de ter abandonado. Então, para nós cristãos, os cristãos, sobretudo aqueles sem consciência da sua missão, Deus precisa estar no leme do barco da nossa vida, mesmo enfrentando as tempestades sem que ele afunde. Mesmo que seja nas horas de dificuldades, é bom procurar a Deus. Ele sempre vem em nosso socorro, já diz o Salmo 121. Ele não quer que sejamos medrosos, porque o medo mostra a falta de confiança, a falta de fé. E Jesus questiona os seus discípulos, perguntando: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Esse é o questionamento que ele faz também a cada um de nós. Talvez ele faça para nós as mesmas perguntas quando ficamos apavorados diante das provações da vida. Então é preciso rever nossa fé. É preciso rever o nosso modo de proceder. Discípulos medrosos terão dificuldades de atravessar o mar. Isto é a missão. Então apenas fica para nós uma certeza. Uma certeza nos basta nesta vida. Deus está, Deus esteve, Deus está e Deus estará sempre conosco. Se temos essa convicção, se sabemos que o amor dele nos envolve, um amor que não falha, não vacila, não desiste, estamos prontos para enfrentar qualquer coisa, meu irmão, minha irmã. Porque no fundo não importa o tamanho do problema ou o peso da dificuldade, o que importa é saber que não estamos sozinhos. O Deus que não dorme, o Deus que não falha, conhece cada detalhe do amanhã que está ao nosso lado. E Ele é maior. Ele é maior que qualquer tempestade, maior que qualquer medo. E é essa certeza que nos dá paz. Paz para confiar que mesmo nas situações difíceis, Deus está tecendo algo de bom. Que de alguma forma, tudo vai colaborar e concorrer para o nosso bem. Você talvez hoje esteja aqui, trazendo o seu cansaço, desanimado, carregando pesos que parecem grandes demais. Lembre-se, Deus não te abandona. Ele está nas entrelinhas do seu esforço, na força que te faz continuar, mesmo quando tudo diz para parar. Ele te sustenta, Ele te levanta, te honra no tempo dEle, do jeito dEle. Não importa o que digam, não importa o que aconteça ao seu redor. Você é abençoado. Você é abençoada não porque merece, mas porque Deus mesmo te escolheu. Deus te elegeu. E onde Ele está, o impossível se ajoelha. Portanto, nós precisamos fazer sempre uma diferença. Uma coisa é observar, outra coisa é absorver. E nosso mal, muitas vezes, é que absorvemos demais, quando a vida nos convida apenas a observar e a crescer. As descobertas estão aqui, para nos sobrecarregar, não para nos sobrecarregar, mas para nos transformar, para amadurecer, para engrandecer. Este é o caminho mais sábio. Crescer
sem precisar necessariamente quebrar a cara, tropeçar ou cair. Nem tudo, meu irmão, minha irmã, nem tudo, minha irmã, precisa ser enfrentado. Nem tudo precisa ser mudado. Algumas coisas estão aqui para nos ensinar, para moldar, e não para que lutemos contra elas, porque o que nos engrandece não é o que tentamos mudar, mas é a sabedoria de como acolhemos as lições que a vida nos oferece. Se as suas expectativas forem frustradas, respire, não reclame, porque em tudo há um propósito de Deus. Às vezes as coisas não saem como planejamos, e a gente se revolta achando que só a nossa vida é difícil. Mas já parou para pensar que talvez esses planos estejam distantes do que Ele quer para você? Deus não dá um sim que não seja bom para você. Ele só diz sim para o que será bênção. E quando Ele diz não, é porque sabe que aquele caminho não é o melhor. Então confia, viva o tempo na espera do Senhor. Certa vez eu ouvi de uma senhora de 89 anos, ela dizer o seguinte: Padre Nunes, quando Deus demora, é porque Ele já está a caminho. Aí está a fé, aí está a beleza da fé, é você não desistir. Quando Deus demora, porque nós somos apressados, nós rezamos de noite e já queremos a resposta no outro dia, nós somos imediatistas, e Deus não. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu momento. E quando Deus, na nossa concepção humana, parece estar demorando, é porque Ele já está a caminho, e trazendo o quê? Bênçãos. Porque tudo que vem de Deus é bom, meus irmãos e irmãs. Deus não atrasa, Deus não atrasa, Deus não erra. Essa espera que você vive agora tem um propósito de alinhar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E o perfeito de Deus muitas vezes é bem diferente do nosso, mas é sempre melhor, porque no final os planos dEle nunca falham. Então hoje, assim se coloque diante do Senhor, com essa disposição de mudar o que for preciso. Mude o que está incomodando, mude o que já não se encaixa com a sua versão de hoje. Mude de lugar, mude de pensamentos, mude de ideias. Então, admitir que já pensou diferente, isso não é fraqueza, é sinal de maturidade. Reconhecer que estava errado é sinal de crescimento. Assumir aquele passado que quantas vezes você caiu e fraquejou, isso mostra a sua maturidade. Que beleza! Não há problemas em deixar para trás o que antes fazia sentido e hoje não faz mais. Não faz. Não há problema em voltar atrás, não há problema em se arrepender de algumas escolhas. Você não é a mesma pessoa de ontem. Você não é a mesma pessoa de ontem. No passado você não tinha a maturidade que tem agora, nem a visão, nem a consciência. E está tudo bem. Então mude o quanto for necessário. Se refaça quantas vezes for preciso. A beleza na mudança, a sabedoria em se refazer, e isso mostra que você está vivo, que está crescendo, amadurecendo e que está cada vez mais próximo daquilo que Deus sonhou para você. A vida é uma construção permanente. E todos nós estamos nas mãos desse grande construtor, deste grande mestre de obra, que conhece a qualidade do material para edificar essa construção na vida de cada um de nós. Não tenha medo. Mude e peça a Deus que no barco da sua existência Ele possa estar presente, não no fundo do barco, mas com o lemo na mão, a conduzir e a guiar os seus passos. Por isso assim a gente reza cantando. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Segurança em meu quarto encontrarás.
Confia em mim, o meu amor te abrigará. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu. Sei que angustiado Solte a voz. se endureceu. Mas eu entendo tudo o que aconteceu. Eu entendo tudo o que aconteceu. ainda é tempo de voltar. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo. Juntos digamos: não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansará a promessa. Forças te darei, forças te darei. Por que sois tão medrosos? Também Jesus pergunta, assim como perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Por que duvidam na fé? Sou eu. Não tenhas medo, como diz a canção. Eu estou aqui, acredite. Nas madrugadas da vida, quando você perde o seu sono, porque a mente está povoada de tantas preocupações, e não resta para você uma outra saída a não ser chorar. Você, com suas lágrimas contidas, com as suas lágrimas que se derramam sobre o travesseiro, na sua tipóia, e lá você chora, e às vezes apenas chora com o coração tão cansado e tão ferido. E lá ele vai dizer para você: não tenhas medo, eu estou aqui. Você não está sozinho. Suas lágrimas não são indiferentes ao meu coração. Só eu te digo, eu quero guiar os teus passos. Sem você eu sou Deus. Sem você eu continuo sendo Deus. Mas você sem Deus, você não é nada. Você não é nada. É pura ilusão, é ignorância você pensar que basta-se a si mesmo. Então você precisa voltar. E o propósito hoje é: forças te darei. Por isso digamos: não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz. Teu Senhor quem quero diz, guiar os passos teus. Quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então. Entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu, eu irei te consolar. Nos braços meus descansará. Juntos digamos: forças te darei. Toda a igreja dizendo: forças te darei. Essa é a promessa de Deus para nós. Esta é a promessa. Forças, é Deus mesmo que fala para nós. Forças te darei. Por isso agora, passando para o ofertório da Santa Missa, trazendo o que somos e temos, sendo acolhidos no braço daquele que nos oferece repouso e descanso, que é o próprio Senhor. Vinde a mim, você que está cansado, você que está fadigado com o peso da vida, vinde a mim e eu vos darei descanso. Então, juntamente com o pão, com o vinho, que agora vamos apresentar no altar do Senhor, possamos também apresentar a disposição e a resposta de todos nós diante dessa promessa de Deus: forças te darei. Cantemos o cântico do ofertório na nossa folha, o número 4. Vem o Senhor.